Milionário se casa com a mulher que jurou nunca amar, mas o destino o surpreendeu. O salão reluzia sob a luz dos lustres de cristal, o tilintar de taças ecoando como uma melodia sofisticada no hotel mais luxuoso de Nova York. Dante Ferraz, 34 anos, observava a multidão de ternos caros e vestidos de gala com um olhar gélido, como se o mundo inteiro fosse apenas um tabuleiro de xadrez onde ele sempre vencia. Dono de uma rede hoteleira internacional, ele construíra um império com punhos de ferro e um coração trancado a 7 chaves. Mas naquela noite, algo o tiraria do controle. No canto do salão, uma jovem de vestido azul simples, mas elegante, segurava uma taça com firmeza, os olhos faiscando de indignação. Isadora Ventura, 26 anos, filha de um ex-funcionário da família Ferraz, não estava ali para bajular o milionário. Ela estava ali para confrontá-lo. Isadora atravessou o salão com passos decididos, o tecido do vestido ondulando como ondas suaves. O burburinho ao redor silenciou quando ela parou diante de Dante, que ergueu uma sobrancelha intrigado. "Senhor Ferraz", começou ela, a voz clara e cortante como uma lâmina. "O senhor acha justo demitir um funcionário com 20 anos de casa só porque ele derrubou uma bandeja? Ele tem uma família para sustentar." O salão prendeu o fôlego. Dante, acostumado a ser reverenciado, sentiu o sangue ferver. Quem era aquela mulher, com coragem suficiente para humilhá-lo em público? Ele riu, um som frio que fez os convidados ao redor estremecerem. "E quem é você para me dizer como gerencio meus negócios?", retrucou, os olhos verdes brilhando com desdém. "Alguém que não se curva diante de um homem que acha que dinheiro compra dignidade", ela respondeu sem hesitar. A multidão murmurou chocada. Dante sentiu algo que não sentia há anos, uma mistura de raiva e fascínio. Aquela mulher, com seus cabelos castanhos soltos caindo sobre os ombros e uma postura que desafiava o mundo, era diferente de qualquer pessoa que ele já conhecera, mas ele não podia admitir isso. "Você não sabe com quem está falando", ele disse a voz baixa, quase um rosnado. "E você?", Isadora retrucou com um sorriso irônico. "Não sabe com quem está lidando." Ela virou as costas e saiu, deixando Dante com o ego ferido e uma promessa silenciosa. Ele nunca, jamais, se envolveria com alguém como ela. Enquanto Isadora saía do salão, seu coração batia acelerado. Não era só a adrenalina do confronto, era o peso da vida que ela carregava. Em um pequeno apartamento no Brooklyn, seu pai Miguel lutava contra uma doença pulmonar que piorava a cada dia. O tratamento era caro, muito além do que ela, uma professora de música em uma escola pública, podia pagar. Confrontar Dante não fora apenas um impulso de justiça, era pessoal. Anos atrás, o pai de Dante, Otávio Ferraz, demitira Miguel sem explicações, destruindo a estabilidade da família Ventura. Desde então, Isadora cresceu com uma mistura de orgulho e ressentimento contra os Ferraz. Mas naquela noite, ao encarar Dante, algo em seus olhos, uma sombra de dor por trás da arrogância, a fez hesitar. Por um segundo ela se perguntou, quem era realmente aquele homem? Dante, por sua vez, voltou para sua cobertura no topo do hotel, à vista de Manhattan, brilhando lá fora. Mas sua mente estava em outro lugar. Ele abriu uma garrafa de uísque e se sentou encarando o vazio. A traição de Lorena, sua ex-noiva, ainda o assombrava. 5 anos antes, ela o trocara por seu maior rival nos negócios, deixando-o com uma ferida que ele jurava nunca mais abrir. Isadora, com sua ousadia, trouxe à tona memórias que ele queria esquecer. Ela é só uma idealista insolente, murmurou para si mesmo, tentando apagar a imagem dela da cabeça. Mas no fundo, sabia que aquele encontro não seria o último. Isso no Brooklyn, Isadora entrou em casa e encontrou seu pai acordado, tossindo na poltrona. Você está bem, meu amor? Ele perguntou, a voz fraca, mas cheia de carinho. Ela sorriu, escondendo a preocupação. Estou, pai. Só dei uma lição em alguém que precisava ouvir. Miguel riu, um som rouco, mas genuíno. Essa é a minha menina. Ela o ajudou a ir para a cama, mas ao fechar a porta do quarto, lágrimas escorreram por seu rosto. O hospital ligara mais cedo. Sem o tratamento, seu pai não duraria mais de 6 meses.
Isadora caiu de joelhos, o peso do mundo sobre ela, sem saber que o destino estava prestes a entrelaçar sua vida com a de Dante de uma forma que nenhum dos dois poderia prever. O escritório de Dante, no topo de um arranha-céu em Manhattan, era uma fortaleza de vidro e aço, tão fria quanto o próprio homem. Ele tamborilava os dedos na mesa de mogno, o olhar fixo em uma manchete que queimava seus olhos. Magnata hoteleiro humilha funcionário em evento de gala. A internet fervilhava com o vídeo do confronto com Isadora Ventura, e a imagem pública de Dante, cuidadosamente construída, estava em frangalhos. Seus conselheiros insistiam. Ele precisava de um golpe de relações públicas, algo que o humanizasse aos olhos do mundo. Mas Dante tinha outra ideia, uma que misturava pragmatismo e uma ponta de vingança. Ele pegou o telefone e ordenou: encontrem tudo sobre Isadora Ventura. Agora. No Brooklyn, Isadora segurava a mão frágil de seu pai no hospital, o som do monitor cardíaco ecoando como um lembrete cruel do tempo que escapava. O médico havia sido claro. O tratamento experimental que poderia salvar Miguel custava $200.000, uma quantia que ela nunca teria. Exausta, ela caminhava para casa sob a chuva, o peso da responsabilidade esmagando seus ombros. Foi então que seu celular tocou, um número desconhecido. Senhorita Ventura, disse uma voz fria e familiar. Aqui é Dante Ferraz. Preciso de você no meu escritório. Amanhã às 10. Antes que ela pudesse responder, ele desligou. Isadora ficou parada, a chuva escorrendo por seu rosto, misturando-se às lágrimas. O que aquele homem queria com ela? No dia seguinte, o contraste entre o mundo de Dante e o de Isadora não poderia ser mais gritante. Ela entrou no escritório dele com o mesmo vestido azul do evento, recusando-se a se intimidar com o luxo ao redor. Dante, impecável em um terno cinza, não se levantou para cumprimentá-la. Vou direto ao ponto, ele disse, os olhos fixos nos dela. Minha imagem está manchada por sua performance, mas eu tenho uma proposta que pode nos beneficiar. Ele deslizou um contrato sobre a mesa. Case-se comigo. 1 ano. Em troca, eu pago o tratamento do seu pai. Isadora sentiu o chão sumir. Você está louco? Ela exclamou, rindo de incredulidade. Por que eu aceitaria algo tão absurdo? Dante se inclinou, a voz baixa, quase venenosa. Porque você não tem escolha. Ou seu pai morre. O coração de Isadora disparou, dividido entre raiva e desespero. Ela pensou no rosto de Miguel, nas noites em que ele a ensinou a tocar violão, nas histórias que contava sobre sua mãe, que morreu quando ela era criança. Você é um monstro, ela sussurrou, mas sua voz tremia. Dante não se abalou. Talvez, mas sou um monstro que pode salvar seu pai. Assine, Isadora. Ou saia daqui e viva com a culpa. Cada palavra era um golpe, e ela odiou o fato de que ele estava certo. Com as mãos trêmulas, ela pegou a caneta, o som do rabisco no papel ecoando como uma sentença. 1 ano, ela disse, encarando-o com fogo nos olhos. E depois, nunca mais quero ver sua cara. Dias depois, a notícia explodiu na mídia. Milionário Dante Ferraz anuncia noivado com jovem desconhecida. As redes sociais especulavam sobre a história de amor relâmpago, enquanto Isadora se mudava para a cobertura de Dante, um espaço tão grande e vazio que parecia engoli-la. A convivência era um campo minado. Ele a tratava com frieza, ditando regras como se ela fosse uma funcionária. Nada de tocar nas minhas coisas, nada de perguntas pessoais. Ela retrucava, com sarcasmo, chamando-o de Sua Majestade quando ele dava ordens. Mas em uma noite, enquanto Isadora organizava suas coisas, uma foto caiu de sua bolsa. Ela e o pai, rindo em um piquenique anos atrás. Dante, que passava pelo corredor, parou. Ele é tudo para você, não é? Perguntou, a voz inesperadamente suave. Isadora hesitou, surpresa. É, e eu faria qualquer coisa por ele, até suportar você. Dante abriu a boca para responder, mas algo em seu olhar mudou, e ele apenas virou as costas. Naquela mesma noite, enquanto Isadora dormia em um quarto de hóspedes maior que seu apartamento, Dante ficou acordado, olhando a cidade pela janela. Ele não queria admitir,
mas a coragem de Isadora o desconcertava. Ela não era como Lorena, que o manipulava com sorrisos falsos. Isadora era real, e isso o assustava. Ele balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. É só um acordo, murmurou para si mesmo, mas no fundo, uma pequena rachadura começava a se formar na muralha que ele construíra ao redor do coração. A cobertura de Dante em Manhattan era um palco de guerra silenciosa, onde cada palavra trocada entre ele e Isadora era como uma faísca esperando para incendiar tudo. O acordo os obrigava a dividir o mesmo teto, mas o espaço entre eles parecia intransponível. De manhã, Isadora saía cedo para visitar o pai no hospital, enquanto Dante mergulhava em reuniões intermináveis, mantendo a fachada de um noivo dedicado para a imprensa. Em público, eles eram o casal perfeito. Ele com um sorriso ensaiado. Ela com um olhar que enganava até os paparazzi mais desconfiados. Mas quando as portas se fechavam, a tensão explodia. Você poderia ao menos tentar não parecer tão miserável ao meu lado. Dante disparou uma noite, enquanto ajustava a gravata para mais um evento. Isadora, arrumando o cabelo diante do espelho, riu com desdém. Desculpe, Sua Majestade, mas fingir amor por você é mais difícil do que parece. Os eventos sociais eram um teste de resistência. Em um jantar beneficente em um hotel de Dante, eles posaram para fotos, seus braços entrelaçados, sorrisos impecáveis. Mas, durante o discurso de Dante, Isadora notou algo que a pegou desprevenida. Ele falava sobre a importância de segundas chances. E por um instante, seus olhos encontraram os dela no salão lotado. Havia algo ali. Não arrogância, mas uma vulnerabilidade que ele escondia tão bem. Quando o jantar terminou, Isadora escapuliu para o terraço do hotel, precisando de ar. O horizonte de Nova York brilhava, mas ela só conseguia pensar no pai que começara o tratamento graças ao dinheiro de Dante. Você não deveria estar lá dentro, encantando os convidados? A voz dele a surpreendeu. Ela se virou encontrando-o com as mãos nos bolsos, o vento bagunçando seus cabelos escuros. Não sou tão boa em fingir quanto você, ela retrucou, mas sua voz saiu mais suave do que pretendia. Foi então que algo inesperado aconteceu. Enquanto voltavam para casa, pararam em um semáforo, e Dante, ao volante, olhou para o lado e viu um menino de rua, magro e tremendo, segurando um cartaz pedindo comida. Sem dizer uma palavra, ele estacionou o carro, saiu e voltou minutos depois, com uma sacola cheia de sanduíches e um cobertor que pegou no porta-malas. Tome, disse ao menino com uma gentileza que Isadora nunca imaginara nele. O garoto, com os olhos arregalados, agradeceu e correu para dividir a comida com outros meninos na esquina. Isadora ficou em silêncio, o coração apertado. O que foi? Dante perguntou, voltando ao carro, claramente desconfortável com o olhar dela. Nada, ela respondeu, mas pela primeira vez viu além da máscara de gelo. Dias depois, Isadora levou o pai para uma consulta no hospital. Miguel, apesar da fraqueza, insistiu em ouvir a filha cantar. No quarto, com um violão emprestado, ela tocou uma canção que compusera na adolescência, sobre sonhos e promessas. Sua voz, doce e cheia de emoção, ecoava pelo corredor, e Dante, que chegara para entregar documentos do seguro, parou à porta. Ele ficou ali, escondido, ouvindo cada nota, cada palavra que falava de esperança e perda. Quando a música terminou, Miguel segurou a mão de Isadora e sussurrou: Você merece alguém que veja o quanto você é especial, minha menina. Isadora sorriu, mas seu coração pesava. Ela pensava em Dante, no gesto com o menino de rua, na forma como ele parecia carregar um vazio que ninguém mais notava. Naquela noite, de volta à cobertura, Isadora encontrou Dante na varanda, um copo de uísque na mão, os olhos perdidos na cidade. Por que você faz isso? Ela perguntou, surpreendendo a si mesma. Faz o quê? Ele retrucou, sem se virar. Se esconder, agir como se não tivesse coração quando eu sei que você tem. Dante riu, mas era um som amargo. Você não sabe nada sobre mim, Isadora. Ela deu um passo à frente desafiadora. Então me conte, por que você é assim? Por que
Se importa tanto com o que o mundo pensa. Ele a encarou e por um segundo pareceu que ia responder. Mas então, ele apenas balançou a cabeça e entrou, deixando-a sozinha com a brisa fria e a certeza de que havia algo mais naquele homem. Algo que ele lutava para manter enterrado. Enquanto isso, no hospital, Miguel dormia, segurando uma foto antiga de Isadora criança, sorrindo ao lado da mãe. O que ninguém sabia era que aquela foto guardava um segredo, um que conectava os Venturas e os Ferraz de uma forma que poderia destruir tudo o que Dante e Isadora estavam começando a construir. O ar na cobertura de Dante parecia mais pesado a cada dia, como se o próprio espaço soubesse que algo estava prestes a desmoronar. Isadora tentava manter a rotina, dividindo-se entre visitas ao hospital e os eventos sociais, onde ela e Dante continuavam a encenar o papel de casal apaixonado. Mas as rachaduras na armadura de ambos começavam a aparecer. Durante uma gala em Miami, enquanto posavam para fotos, Dante segurou a mão de Isadora com uma delicadeza inesperada, o polegar traçando um círculo suave em sua palma. Ela olhou para ele, surpresa, e por um instante, o mundo ao redor desapareceu. Você está bem nisso, ele murmurou, um meio sorriso brincando nos lábios. Na arte de fingir, ela respondeu, mas seu coração batia descompassado, traído pelo calor daquele toque. Foi então que o passado de Dante bateu à porta, na forma de Lorena Marques, sua ex-noiva. Alta, com cabelos loiros esvoaçantes e um vestido vermelho que gritava poder, ela entrou na gala como uma tempestade. Isadora a reconheceu imediatamente das manchetes antigas. A mulher que partira o coração de Dante 5 anos atrás, trocando-o por Victor Salazar, o maior rival de Dante no mundo hoteleiro. Lorena se aproximou com um sorriso venenoso, ignorando Isadora. Dante, querido, que surpresa te ver tão domesticado, disse ela, a voz melíflua. Dante ficou rígido, os olhos faiscando de raiva contida. Lorena, ele respondeu seco. Vejo que o mau gosto continua sendo sua marca. Isadora segurou uma risada, mas Lorena a encarou, os olhos estreitados. E você deve ser a noivinha de fachada. Não se apegue, querida. Ele não é de confiar. A tensão seguiu Dante e Isadora até a volta para Nova York. No jato particular, o silêncio entre eles era ensurdecedor. Isadora, incapaz de se conter, finalmente perguntou: quem é ela para você, Dante? Por que ela te odeia tanto? Ele olhou pela janela, o reflexo da cidade refletindo em seus olhos verdes. Ela me traiu. Achou que Victor podia oferecer mais. E agora que estou feliz, ele disse com sarcasmo, ela quer destruir isso. Isadora sentiu uma pontada de empatia. Pela primeira vez, viu a dor que ele escondia tão bem. Nem todo mundo é como ela disse, quase em um sussurro. Dante a olhou surpreso, mas antes que pudesse responder, o piloto anunciou a aterrissagem. Enquanto isso, no Brooklyn, Isadora encontrou uma caixa antiga no quarto do pai, guardada entre livros velhos. Dentro havia fotos, cartas e um pingente, de prata com um coração gravado. Uma das cartas, escrita pela mãe de Isadora, Clara, fez seu coração parar. Otávio, você prometeu cuidar de nós, mas escolheu sua família. Nunca vou perdoá-lo, dizia o texto, com a caligrafia tremida de alguém magoado. Otávio Ferraz, o pai de Dante. Isadora sentiu o chão tremer. Sua mãe tivera algum tipo de relação com o patriarca dos Ferraz? Ela guardou a carta, o coração acelerado, sem saber como confrontar aquele segredo que conectava suas famílias de forma tão inesperada. De volta à cobertura, Lorena começou a agir. Ela vazou para a imprensa uma história distorcida, alegando que Isadora era uma caça-fortunas que manipulava Dante. As redes sociais explodiram, e Isadora, lendo os comentários cruéis, sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Dante a encontrou na varanda, o celular na mão, o olhar perdido. Ignore isso, ele disse, com uma firmeza que a surpreendeu. Eles não sabem quem você é. Ela riu amarga. E você sabe, porque às vezes acho que nem eu sei mais. Ele deu um passo à frente, hesitante, como se quisesse tocá-la, mas parou. Você é a mulher que enfrentou um salão inteiro por um estranho. Isso é mais do que a maioria faria.
Pela primeira vez, Isadora viu algo genuíno nos olhos dele, algo que a fez querer acreditar que ele não era o monstro que ela imaginava. Mas Lorena não estava satisfeita. No dia seguinte, ela apareceu na cobertura sem ser convidada com um sorriso calculado. Dante, precisamos conversar. Sozinhos, disse, lançando um olhar desdenhoso para Isadora. Antes que Isadora pudesse protestar, Dante a interrompeu. Qualquer coisa que você tenha a dizer pode dizer na frente dela. Lorena riu como se soubesse algo que eles não sabiam. Tudo bem, mas cuidado, Dante. Nem todo mundo é o que parece. Ela saiu, deixando um rastro de dúvida e um envelope nas mãos de Dante. Dentro, uma foto antiga de Otávio Ferraz com uma mulher que Isadora reconheceu imediatamente. Sua mãe, Clara, sorrindo ao lado do homem que destruíra sua família. O passado estava vindo à tona, e com ele segredos que poderiam mudar tudo. A foto tremia nas mãos de Isadora. O rosto de sua mãe, Clara, sorrindo ao lado de Otávio Ferraz, como se o mundo fosse deles. A revelação queimava, mas ela não conseguia confrontar Dante. Não ainda. Na cobertura, o silêncio entre eles era diferente agora. Não mais de hostilidade, mas de algo não dito, como se ambos soubessem que estavam à beira de algo maior. Dante, por sua vez, guardava a foto no bolso do paletó, os olhos assombrados por perguntas que ele não ousava fazer. Ele sentia algo por Isadora, algo que o aterrorizava. Cada vez que ela o desafiava, cada vez que sorria para esconder a dor, ele se via mais preso àquela mulher que jurara manter a distância. Uma noite, durante um jantar formal em um restaurante de Manhattan, a fachada de casal perfeito quase desmoronou. Isadora, exausta de fingir, derrubou uma taça de vinho sem querer, o líquido vermelho manchando a toalha branca. Os olhares dos convidados pesaram sobre ela, mas Dante, em vez de repreendê-la, pegou a mão dela sob a mesa e sussurrou: "Relaxa, é só vinho." O gesto foi tão inesperado que Isadora sentiu o coração apertar. Mais tarde, na varanda do restaurante, com a brisa fria de Nova York envolvendo-os, ela o encarou. "Por que você fez isso? Por que me defendeu?" Dante hesitou, os olhos fixos no horizonte. "Porque você não merece ser julgada por um erro. Não por eles." A vulnerabilidade em sua voz a desarmou, e por um instante, seus rostos ficaram tão próximos que ela sentiu o calor de sua respiração. Seus lábios quase se tocaram, mas o som de um garçom limpando a garganta os interrompeu, quebrando o momento. Nos dias seguintes, Dante lutava contra si mesmo. Ele se pegava observando Isadora enquanto ela lia no sofá, o modo como ela mordia o lábio ao se concentrar, ou ria ao falar com o pai pelo telefone. Mas o medo o dominava. Ele não podia se apaixonar, não de novo, não depois de Lorena. Então ele a afastava. "Você está ocupando muito espaço na biblioteca", ele disse uma manhã, a voz cortante. Isadora revirou os olhos. "Desculpe-me por existir no seu palácio, Dante." Mas mesmo com o sarcasmo, ela notava as contradições, a forma como ele deixava café pronto para ela, ou como perguntava, quase sem querer, como estava o pai dela. Havia dor por trás da armadura, e ela queria entendê-la. Enquanto isso, Isadora tentava decifrar o segredo da mãe. Ela encontrou outra carta na caixa antiga, escrita por Clara. "Otávio, você me prometeu amor, mas me deu apenas promessas. Vazias. Miguel nunca saberá a verdade." A ideia de que sua mãe tivera um caso com o pai de Dante a devastava, mas também a fazia questionar o que realmente acontecera. Ela precisava de respostas, mas confrontar Dante parecia arriscado demais, não quando estavam começando a se entender. Uma noite, durante uma tempestade que sacudia as janelas da cobertura, Isadora encontrou Dante na sala, olhando uma velha foto sua com o pai. "Você já perdeu alguém que amava?" ela perguntou, sentando-se ao lado dele. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela achou que não responderia. "Minha mãe", ele disse finalmente, a voz rouca. "Ela morreu quando eu tinha 12 anos. Meu pai nunca foi o mesmo depois disso, nem eu." Isadora sentiu um nó na garganta. "Sinto muito", ela murmurou, e sem pensar, tocou a mão dele. Dante não recuou, mas seus olhos brilhavam com algo que ela não conseguia decifrar. "Você me faz querer ser melhor."
ele confessou, quase inaudível, antes de se levantar abruptamente e sair da sala. Na manhã seguinte, Lorena reapareceu, como uma sombra que se recusava a desaparecer. Ela enviou a Dante um e-mail com fotos manipuladas, mostrando Isadora em um jantar com outro homem, um colega de trabalho, mas editado para parecer um encontro romântico. Furioso, Dante confrontou Isadora na cozinha, jogando as fotos na bancada. "É isso que você faz? Me usa e depois me trai?" A mágoa em sua voz a pegou desprevenida. "Você está louco? Isso é falso, Dante!" Ela gritou, mas ele já estava cego pela raiva. "Saia da minha casa", ele disse, cada palavra como uma facada. Isadora, com lágrimas nos olhos, pegou suas coisas e foi embora. O coração partido não só pela humilhação, mas por perceber que, contra todas as suas promessas, ela começava a amá-lo. Enquanto Isadora voltava para o Brooklyn, chorando. No táxi, Dante ficou na cobertura, o vazio do lugar ecoando o vazio dentro dele. Ele olhou as fotos novamente e notou algo estranho. O brilho nos olhos de Isadora parecia errado, artificial. Uma ligação para um especialista confirmou. As imagens eram falsas. A raiva cedeu lugar ao desespero. Ele havia cometido um erro terrível, e a mulher que estava mudando sua vida agora o odiava. O destino, porém, ainda guardava mais segredos, e a verdade sobre suas famílias estava prestes a explodir. A chuva caía em cortinas sobre o Brooklyn, como se o céu chorasse com Isadora. Ela estava de volta ao pequeno apartamento onde crescera, o cheiro de café velho e madeira antiga, trazendo memórias de dias mais simples. Mas nada parecia simples agora. O eco das palavras de Dante, "Saia da minha casa", cortava como faca, e a humilhação de ser expulsa diante dos empregados da cobertura ardia em seu peito. Ela jogou a bolsa no sofá e caiu de joelhos, as lágrimas misturando-se com a água da chuva que ainda pingava de seus cabelos. "Como eu fui tão idiota", sussurrou para si mesma, pensando nos momentos em que quase acreditara que Dante poderia ser mais do que um homem frio. O pior não era a raiva, era a saudade que já sentia dele, um vazio que ela se recusava a admitir. No hospital, Miguel notou a dor nos olhos da filha, mesmo quando ela tentava sorrir. "O que aconteceu, minha menina?" ele perguntou, a voz fraca, mas cheia de preocupação. Isadora segurou a mão dele, tentando esconder as lágrimas. "Nada, pai. Só problemas no trabalho." Mas Miguel, com a sabedoria de quem já viveu muito, apertou a mão dela. "Você não pode carregar o mundo sozinha, Isa. Quem quer que tenha te machucado não merece suas lágrimas." Ela assentiu, mas a imagem de Dante, com seus olhos verdes cheios de raiva e algo mais, mágoa talvez, não saía de sua cabeça. Enquanto isso, na cobertura, Dante estava destruído. Ele segurava o relatório do especialista que confirmava a manipulação das fotos, o peso da culpa esmagando-o. Lorena havia orquestrado tudo, mais uma vez usando sua fraqueza contra ele. Ele se lembrava do olhar de Isadora quando a expulsou, a mistura de dor e orgulho que o fez querer correr atrás dela. Mas ele não correu. Em vez disso, ficou parado, olhando a cidade pela janela, o uísque intocado na mão. "Você é um covarde, Dante", murmurou para si mesmo. Ele havia jurado nunca mais confiar, nunca mais amar, mas Isadora havia mudado tudo. E agora, ele a perdera por sua própria estupidez. Determinado a consertar o erro, Dante foi até o apartamento de Isadora no Brooklyn, mas ela não abriu a porta. Ele deixou um bilhete, escrito à mão, algo que ele não fazia desde a adolescência. "Isadora, eu fui um idiota. As fotos eram falsas. Me dá uma chance de explicar, por favor." Ele esperou por horas do lado de fora sob a chuva, mas ela não apareceu. O que ele não sabia era que Isadora estava no hospital, cantando para o pai, tentando encontrar forças na música. Quando voltou e viu o bilhete, amassou-o com raiva, mas não conseguiu jogá-lo fora. Algo na caligrafia trêmula de Dante a fez hesitar. Dias depois, Lorena intensificou sua vingança. Ela apareceu em um programa de TV, insinuando que o noivado de Dante e Isadora era uma farsa, e que Isadora estava atrás de dinheiro.
A mídia caiu em cima, e Isadora, já fragilizada, sentiu o peso dos olhares no mercado, no hospital, até na escola onde dava aulas. Uma noite, ao chegar em casa, encontrou uma multidão de repórteres na porta. Isadora, é verdade que você enganou Dante Ferraz? Gritou um deles. Ela congelou o coração disparado até que uma voz cortou a multidão. Deixem-na em paz. Era Dante empurrando os repórteres para abrir caminho. Ele a puxou para dentro do prédio, os flashes das câmeras iluminando a noite. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, a voz tremendo de raiva e confusão. Eu vim te buscar, ele disse, os olhos brilhando com uma intensidade que ela nunca vira. Eu errei, Isadora, mas não vou deixar Lorena destruir você. Dentro do apartamento, com a chuva batendo nas janelas, Dante caiu de joelhos, algo que Isadora nunca imaginou ver. Eu não confiei em você, e isso foi o maior erro da minha vida, ele disse, a voz embargada. Você não é como ela. Você é tudo o que eu não sabia que precisava. Isadora sentiu as lágrimas subirem, mas o orgulho falou mais alto. Você me humilhou, Dante. Me jogou fora como se eu não fosse nada. Como posso confiar em você agora? Ele baixou a cabeça sem resposta e pela primeira vez ela viu o homem por trás do império, vulnerável, quebrado, mas tentando ser melhor. Enquanto Dante saía, prometendo não desistir dela, Isadora pegou o bilhete amassado e o abriu. As palavras dele, tão sinceras, fizeram seu coração vacilar, mas a dor ainda era grande demais. Ela precisava de tempo, de respostas, de entender o que a conectava a ele além daquele acordo. No hospital, Miguel, sentindo a filha distante, entregou-lhe uma última carta de Clara guardada por anos. Leia quando estiver pronta, ele disse. Isadora segurou a carta temendo o que descobriria, mas sabendo que o passado de sua mãe e o de Otávio Ferraz era a chave para o que sentia por Dante. O destino, porém, ainda tinha mais. Uma reviravolta guardada, uma que abalaria os alicerces de tudo o que ela acreditava. As ruas do Brooklyn estavam silenciosas, exceto pelo eco distante da cidade que nunca dorme. Isadora segurava a carta da mãe ainda fechada, como se fosse uma bomba prestes a explodir. A dor da humilhação causada por Dante misturava-se à confusão sobre o passado de sua família, e ela sentia o coração preso em um nó. No hospital, Miguel parecia melhorar com o tratamento, mas seus olhos carregavam uma preocupação que não era só pela saúde. Você está carregando muito, Isa, ele disse, segurando sua mão. Seja o que for que está te machucando, enfrente de cabeça erguida. Você é mais forte do que pensa. Ela sorriu, mas por dentro sentia-se frágil, dividida entre o ódio que queria sentir por Dante e o vazio que ele deixara ao sair de sua vida. Enquanto isso, Dante estava determinado a provar que mudara. Ele não podia apagar a dor que causara, mas podia tentar ser o homem que Isadora merecia. Longe das manchetes e dos holofotes, ele começou a agir. Sem alarde, doou uma quantia significativa ao hospital onde Miguel era tratado, garantindo não só o tratamento dele, mas também de outros pacientes sem recursos. Em uma noite fria, ele apareceu em um centro comunitário no Brooklyn, onde adolescentes jogavam basquete em uma quadra improvisada. Ele passou horas conversando com eles, compartilhando histórias da infância difícil antes do Império Ferraz, algo que nunca admitia em público. Um dos garotos, tímido, perguntou: "Por que você está aqui, cara? Você é rico, não precisa disso." Dante sorriu, um sorriso triste. "Porque alguém me mostrou que dinheiro não compra o que realmente importa." Isadora soube das ações de Dante por acaso, quando uma enfermeira do hospital mencionou a doação anônima. "Alguém com muito dinheiro e um coração grande fez isso", disse a mulher, sem saber que Isadora conhecia o doador. Ela sentiu o peito apertar, uma mistura de raiva e admiração. Como podia odiar alguém que fazia algo assim? Mas a memória da humilhação ainda doía, e ela se recusava a ceder. Em casa, finalmente abriu a carta da mãe. As palavras de Clara eram um soco no estômago. "Otávio me amava, mas sua família nunca me aceitou. Ele escolheu o poder em vez de mim, e eu escolhi Miguel, que me deu você, minha maior riqueza." Isadora chorou,
não só pela dor da mãe, mas por perceber que o ressentimento que carregava contra os Ferraz era, em parte, uma herança de promessas quebradas. Dias depois, Dante apareceu no apartamento de Isadora, sem aviso. Ele estava diferente, com olheiras fundas e uma vulnerabilidade que ela nunca vira. Eu não espero que você me perdoe, ele começou, a voz rouca. Mas eu preciso que você saiba que eu mudei. Não por você, mas por mim. Porque você me fez querer ser alguém melhor. Isadora cruzou os braços, o coração disparado. Palavras bonitas, Dante, mas palavras não apagam o que você fez. Ele assentiu, aceitando a verdade. Eu sei, mas vou provar com ações, não com promessas, mesmo que você nunca mais queira me ver. Ele deixou um pequeno buquê de margaridas na mesa, as flores favoritas dela, algo que ela mencionara casualmente semanas antes, e saiu. Naquela noite, Isadora foi ao centro comunitário, curiosa. Lá, viu Dante rindo com os adolescentes, ensinando um garoto a arremessar a bola. Ele parecia leve, como se por um momento tivesse esquecido o peso do mundo. Quando ele a viu, seu sorriso vacilou, mas ele não se aproximou. Isadora sentiu algo se quebrar dentro dela. Não o orgulho, mas a muralha que construíra para se proteger. Ela queria odiá-lo, mas cada gesto dele a fazia questionar se o Dante que a expulsara era o mesmo homem que agora ajudava estranhos sem pedir nada em troca. No hospital, Miguel entregou a Isadora um presente inesperado. Um caderno onde ele anotara memórias para ela. Se eu não estiver aqui para contar, quero que você saiba quem você é, ele disse com um sorriso fraco. Isadora leu as primeiras páginas, rindo e chorando com histórias de sua infância, como a vez em que derramou suco na camisa do pai, e ele fingiu que era uma obra de arte. Mas no fundo do caderno havia uma nota que a fez congelar. Clara nunca me contou tudo sobre Otávio, mas sei que ele tentou reparar seus erros. Não deixe o passado te definir, Isa. As palavras do pai ecoaram, e ela percebeu que talvez perdoar Dante fosse também perdoar a si mesma por se permitir amá-lo. Enquanto Isadora lutava com seus sentimentos, o destino preparava outra reviravolta. No dia seguinte, um teste de rotina no hospital trouxe uma notícia que mudaria tudo. Ela estava grávida. O choque a deixou sem ar. Como poderia criar um filho em meio a tanta incerteza? E como poderia contar a Dante, o homem que ela ainda não sabia se podia perdoar? O passado e o futuro colidiam, e Isadora sabia que a verdade sobre sua mãe e Otávio Ferraz estava mais perto de ser revelada. Isadora segurava o exame nas mãos, o papel tremendo como se carregasse o peso do mundo. Grávida. A palavra ecoava em sua mente, um misto de medo, esperança e confusão. Sentada na cama do pequeno apartamento no Brooklyn, com a chuva tamborilando na janela, ela imaginava o futuro. Um filho, seu filho, crescendo em um mundo onde ela mal conseguia se manter de pé. E Dante? Como poderia contar a ele? O homem que a humilhara, mas que agora lutava para provar que era mais do que seus erros? Ela tocou a barriga, ainda sem nenhum sinal visível, e sussurrou: "Você vai ser amado, não importa o que aconteça." Mas as lágrimas vieram quentes e silenciosas, porque o futuro parecia um labirinto sem saída. No hospital, Miguel notou a inquietação da filha, mesmo com os sorrisos que ela forçava. "Isa, você está diferente", ele disse, os olhos frágeis, mas penetrantes. Ela hesitou, querendo contar sobre a gravidez, mas o medo de preocupá-lo a fez calar. Em vez disso, pegou o caderno de memórias que ele lhe dera e leu mais uma página, rindo ao lembrar da vez em que, aos 7 anos, insistiu em pintar as unhas do pai de vermelho brilhante. "Você ficou parecendo um super-herói excêntrico", ela brincou, tentando aliviar o peso no peito. Miguel riu, mas segurou a mão dela com firmeza. "Seja o que for que está te assustando, enfrente, minha menina. Você é mais forte do que eu jamais fui." Enquanto isso, Dante continuava sua jornada silenciosa de redenção. Ele se afastara das reuniões intermináveis da empresa, delegando tarefas para focar no que realmente importava. Em uma tarde, visitou o centro comunitário no Brooklyn novamente, levando materiais de arte para os adolescentes
inspirado por uma conversa com Isadora sobre como a música a salvara na infância. Ele não sabia que ela o observava de longe, escondida atrás de uma árvore, o coração apertado ao vê-lo rir com os jovens. "Quem é você, Dante Ferraz?" ela murmurou, dividida entre a mágoa e a vontade de acreditar na mudança dele. Mas o passado não dava trégua. Isadora, determinada a entender a conexão entre sua mãe e Otávio Ferraz, encontrou um velho amigo de Clara, o Sr. Roberto, um barbeiro aposentado que morava no mesmo bairro. Com a voz trêmula, ele revelou a verdade. Clara e Otávio tiveram um breve romance antes de ela conhecer Miguel. Otávio, já casado, prometera deixar a família por Clara, mas recuou quando ela engravidou. Clara perdeu o bebê, Roberto disse, os olhos marejados. E quando Otávio a abandonou, Miguel a acolheu mesmo sabendo de tudo. Ele criou você como se fosse dele, porque para ele você era. Isadora sentiu o chão sumir. O choque maior veio com a dúvida. E se ela fosse filha de Otávio? E se ela e Dante fossem meio-irmãos? Desesperada, Isadora marcou um exame de DNA em segredo, usando um fio de cabelo que encontrara no paletó de Dante, deixado no apartamento após sua última visita. Os dias de espera foram uma tortura, cada noite cheia de pesadelos em que ela via o rosto de Dante se transformar em ódio ao descobrir a verdade. Quando o resultado chegou, ela abriu o envelope com as mãos trêmulas. Negativo. Ela não era filha de Otávio. O alívio a fez desabar no chão chorando, não só pela certeza de que não havia laços de sangue com Dante, mas pela dor de saber que sua mãe carregara tanto sofrimento. Miguel, ela percebeu, era seu pai em todos os sentidos que importavam, e essa verdade a fez amá-lo ainda mais. Mas o alívio durou pouco. A gravidez trouxe uma nova onda de medo. Isadora decidiu que não contaria a Dante, não enquanto seu coração ainda estivesse em pedaços. Ela começou a planejar uma mudança para outra cidade, talvez Boston, onde poderia recomeçar com o bebê, longe da imprensa, de Lorena, de Dante. Ela visitou o túmulo da mãe, deixando o pingente de prata com o coração gravado sobre a lápide. "Você me ensinou a ser forte, mãe", ela sussurrou. "Vou fazer isso por ele." Mas ao voltar para casa, encontrou Dante na porta do apartamento, o rosto marcado por noites sem dormir. "Isadora, eu não vou desistir de você." Ele disse a voz rouca. "Você mudou quem eu sou e mesmo que você me odeie para sempre, eu precisava te dizer isso." Ela olhou para ele, o homem que a machucara, mas que agora parecia tão humano, tão real. E pela primeira vez, ela não soube o que dizer. O destino, porém, já estava traçando seus próprios planos, e a verdade sobre o filho que carregava estava prestes a mudar tudo. O céu de Nova York estava tingido de laranja, o sol se pondo sobre o horizonte, enquanto Isadora arrumava uma mala no pequeno apartamento do Brooklyn. Cada peça de roupa dobrada era um passo em direção a uma nova vida, uma onde ela criaria seu filho sozinha, longe do caos que Dante Ferraz trouxera ao seu coração. A gravidez, ainda no início, era um segredo que pesava como uma âncora, mas também uma luz que a fazia seguir em frente. Ela tocou a barriga, sussurrando: "Vamos ficar bem, meu amor." Mas no fundo, a imagem de Dante, seus olhos verdes, cheios de arrependimento, sua voz quebrada pedindo perdão, não a deixava em paz. Ela queria odiá-lo, mas o amor, teimoso e inesperado, havia se enraizado em seu peito. No hospital, Miguel, agora mais forte com o tratamento, entregou a Isadora um envelope que encontrara entre seus pertences. "É do seu último dia aqui", ele disse com um sorriso cansado. "Você deixou cair quando veio me visitar." Era um bilhete, não de Dante, mas de Miguel, escrito em uma noite em que ele achava que não sobreviveria. "Isa, minha menina, o amor é a coisa mais corajosa que existe. Não tenha medo de arriscar, mesmo que doa. Você merece ser feliz." As palavras do pai, tão simples e tão profundas, fizeram Isadora chorar. Ela percebeu que fugir não era a resposta, mas como poderia enfrentar Dante, contar sobre o bebê, quando a confiança entre eles ainda era tão frágil? Enquanto isso, Dante estava no limite.
Ele havia abandonado a cobertura, incapaz de suportar o vazio que Isadora deixara. Em vez disso, passava os dias no centro comunitário do Brooklyn, ajudando os adolescentes com aulas de escrita e música, algo que o conectava à memória de Isadora. Uma noite, um dos garotos, Lucas, mostrou a ele uma canção que escrevera. É sobre alguém que amo, mas não sei como dizer, o menino confessou envergonhado. Dante sorriu, o coração apertado. Diga com a verdade, Lucas. É a única coisa que importa. As palavras ecoaram em sua mente, e ele soube que não podia mais esperar. Ele precisava encontrar Isadora, mesmo que fosse para ouvir um não definitivo. Na manhã seguinte, Isadora tomou uma decisão. Ela iria para Boston, mas antes precisava fechar aquele capítulo. Pegou um táxi para o aeroporto, a mala no porta-malas, o bilhete do pai guardado no bolso. No caminho, passou pelo centro comunitário e viu Dante na quadra rindo com os adolescentes. Algo dentro dela cedeu. Ela pediu ao motorista para parar, saiu do carro e caminhou até ele, o coração batendo como um tambor. Dante, ela chamou, a voz firme, mas tremendo de emoção. Ele se virou, os olhos arregalados, como se não acreditasse que ela estava ali. Isadora, Ele começou, mas ela o interrompeu. Eu preciso te contar algo. Mas antes, você precisa me prometer que vai ouvir até o fim. No canto da quadra, sob os olhares curiosos dos adolescentes, Isadora respirou fundo. Estou grávida, ela disse, as palavras saindo como um sopro. Dante congelou, o rosto passando por uma tempestade de emoções, choque, medo, e então uma alegria tão pura que o fez rir, um som que ecoou pela quadra. Um filho? Ele perguntou, a voz embargada. Nosso filho? Isadora assentiu, lágrimas escorrendo. Mas eu não sei se posso confiar em você, Dante. Não depois de tudo. Ele caiu de joelhos, sem se importar com os olhares ao redor, e segurou as mãos dela. Eu sei que te machuquei, mas eu juro, Isadora, vou passar o resto da minha vida provando que você e esse bebê são tudo para mim. Me dá uma chance, por favor. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de palmas. Lucas e os outros adolescentes que ouviam tudo começaram a aplaudir, gritando, diz sim, Isa. Isadora riu entre as lágrimas, o peso no peito aliviando. Ela olhou para Dante, vendo não o milionário arrogante que conhecera, mas o homem que ele estava se tornando. Ok, ela sussurrou, mas é a última chance. Ele a puxou para um abraço e os adolescentes explodiram em vivas, transformando o momento em uma celebração improvisada. Meses depois, em uma casinha de campo nos arredores de Nova York, longe do luxo e dos holofotes, Dante e Isadora se casaram de verdade. Não havia imprensa, apenas Miguel, agora recuperado, e os adolescentes do centro comunitário como convidados. Isadora, com um vestido simples e uma barriga começando a aparecer, caminhou até Dante, que a esperava com lágrimas nos olhos. Você me salvou, ele sussurrou antes de beijá-la. Um beijo que selava não só uma promessa, mas uma vida nova. A última cena os mostrou na varanda da casa, o bebê recém-nascido nos braços de Isadora, Dante ao seu lado, os dois rindo, enquanto o sol se punha. Eu nunca imaginei que poderia ser tão feliz, ela disse, apoiando a cabeça no ombro dele. Dante beijou sua testa. O destino sempre sabe o que faz.